Graça e paz, meus queridos amigos e irmãos aqui do canal Impactos da Oração. Obrigada pela tua presença aqui no canal. Eu sou Adriana Araújo. Eu vim trazer uma mensagem para vocês hoje e este texto está lá no livro de Mateus, no capítulo 19, o versículo é o 26, que diz assim: Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, neste versículo, ele aqui está dizendo, que para Deus tudo é possível. E esta frase, este versículo, ele é a mais certa que tem, porque não existe nada impossível para Deus que criou todas as coisas. Não existe nada impossível para Deus que criou cada um de nós. Agora, para nós, algumas coisas são impossíveis, principalmente quando nós estamos andando sozinhos, estamos até acreditando que Deus está conosco, mas Deus não está nesse barco, Deus não está nesse negócio e as coisas começam a dar para trás e as coisas não caminham adiante. Então, como para Deus tudo é possível, é sempre melhor nós alinharmos os nossos desejos, as nossas prioridades para com as coisas de Deus, pensando na palavra, pensando na oração, ocupando o nosso tempo com aquilo que é bom, falando daquilo que é bom. Assim, nós estamos mais próximos de Deus e como para Ele tudo é possível, acaba se tornando muitas coisas mais fáceis e possíveis para nós também. Porque nós nunca vamos pedir algo que sabemos que vai contra a vontade de Deus, nós nunca vamos praticar atitudes que vão contra os mandamentos de Deus. Então, todas as coisas começam a cooperar para o nosso bem, porque nós começamos a mostrar que amamos a Deus. E quando nós amamos a Deus, estamos sempre com um desejo de estar mais perto de Deus, de estar mais perto das coisas de Deus, de fazer a obra para o Senhor. Aqui na palavra também diz, eu vou ler aqui no mesmo capítulo 19, e eu vou ler aqui só o 30. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão primeiros. Ou seja, não importa quanto tempo faz que você chegou na presença de Deus, você pode ter chegado por último, mas Deus pode te usar de uma maneira sobrenatural. Deus pode usar você, Deus pode abençoar você, porque não depende do tempo que você frequenta uma igreja, do tempo que você começou a conhecer, mas com a disposição que o teu coração está em se envolver com as coisas de Deus e de maneira sincera você se aproxima e pede para o Senhor ir te limpando, ir te transformando, ir trocando os velhos hábitos que não agradam a Deus por hábitos novos que deixam o coração do Senhor alinhado ao seu, que deixam o Senhor feliz com as tuas atitudes. Porque sim, Deus ele tem esse sentimento de alegria, Ele ama os filhos dele que estão aqui na terra. Então Deus te ama e é com certeza como um pai, porque o modelo que nós temos de pai aqui na terra, ele vem de Deus. Muitos não conseguem alcançar esta perfeição, muitos abandonam seus filhos e vão embora, mas o modelo verdadeiro, o modelo primeiro, de pai que nós temos é Deus. Um pai que cuida, um pai que é zeloso, um pai que se preocupa, um pai que se importa. Então, quando nós realmente decidimos ser filhos de Deus, recebemos Jesus Cristo em nosso coração, nos tornamos filhos de Deus. Existe um passo a passo, existe passar pelas águas do batismo, existe conhecer as Escrituras, existe muitos passos que nós podemos dar e estarmos mais perto de Deus. Mas no momento em que você chama por Ele, que você declara com a sua própria boca que você deseja realmente ser um filho verdadeiro, obediente e não um rebelde, não um desgarrado, é claro que o Senhor muda a situação. Deus está sempre pronto a ouvir
Qualquer coração que esteja cansado, sobrecarregado, abatido, Deus está sempre conosco. Deus é maravilhoso, mas muitas vezes somos nós mesmos que nos rebelamos, que nos afastamos, que não queremos compromisso, que não queremos nenhum tipo de comprometimento, que nós não queremos amar as pessoas, estamos cheios de amargura, de ressentimentos, de mágoas, e isso tudo nos afasta, porque o Senhor, Ele ensina isso na palavra, que se você tiver alguma coisa contra alguém, não venha ofertar nada a Ele, vá primeiro ter com aquela pessoa, e aí você vai estar realmente em condições de, após ter perdoado, após ter feito as pazes, após estar tudo bem, condições de entrar na presença de Deus, porque existe uma oração modelo que é o Pai Nosso, e diz que quando nós perdoamos a quem nos tem ofendido, a quem nos tem devido alguma coisa, o Senhor também nos perdoa. Então é isso que nós devemos fazer, nos alinhar, buscar conhecer mais. Essa é a vontade de Deus, é ter essa comunhão conosco. Agora, como sempre, eu quero te convidar a orar comigo. Vamos entrar em oração e pedir para o Senhor mais uma vez, porque Ele sempre ouve a oração de um justo. E nós somos justificados pela obra de Jesus Cristo. Nós não merecíamos nada, mas Ele fez isso por nós. Nós não estávamos realmente andando em um caminho reto. A humanidade já estava caminhando em pecado, em erros, em delitos, mas ainda assim Ele escolheu dar a sua vida para nos justificar. Então Ele veio a essa terra, sofreu e padeceu por cada um de nós. E essa é uma história tão real, meus irmãos, que eu vou te dizer uma coisa antes de entrar em oração. O Senhor Jesus, após 2025 anos que Ele já andou por aqui, já morreu, já ressuscitou, Ele é a pessoa mais conhecida, mais falada, a história mais transmitida. Deus nunca iria aprovar uma mentira, passar de geração em geração. Então, existe uma verdade, uma pureza, existe uma autenticidade na obra que Jesus fez aqui na terra. Muitas pessoas trocam Jesus pela mãe de Jesus, pelos apóstolos que vieram para ensinar o discipulado de Jesus, mas não troque Jesus por nada. Ele é o primeiro, Ele foi o que realmente se sacrificou por cada um de nós. Então agora vamos entrar em oração. Pai, te damos graça por Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai, te damos graças porque o Senhor renova o nosso dia, renova a nossa esperança. Pai, te damos graça por todas as coisas boas que o Senhor faz por nós, pelo alimento, Senhor, que a terra produz. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, pela nossa família, por nossos filhos, por nossos pais, por toda a nossa parentela. Nós te agradecemos, Senhor, pelo lar que nós temos, Pai, abrigo, uma cama aconchegante. Nós te agradecemos, Pai, pelos nossos amigos, pessoas que nos ouvem, pessoas que nos compreendem, pessoas que nos amam. Obrigada, Deus, por tudo isso, porque isso é um amparo, é a sociedade. Senhor, tudo isso nos traz o chão, nos traz aquilo que é conhecido. Nós não nos sentimos desamparados e sozinhos, mas sabemos que existem muitas pessoas que estão como nós, nessa batalha diária, que nos apoiam e que também precisam do nosso apoio, motivação, Senhor, para nós continuarmos andando, caminhando e vivendo, Senhor, nessa terra, e vivendo as nossas experiências e adquirindo crescimento, Pai. Obrigada, meu Deus, em nome de Jesus. Gratidão nós temos, Senhor, no nosso coração, por entender essas coisas, Pai, por saber que o Senhor tem caminhos que são muito melhores do que os nossos próprios caminhos, os caminhos tortuosos que temos caminhado, Pai.
Em nome de Jesus, Senhor, eu peço por pessoas agora que estejam caminhando por caminhos tortuosos, caminhos que trazem morte, ruína, destruição. Em nome de Jesus, Senhor, por alguém que está perdido, seja no crime, seja nas drogas, a Tua palavra disse hoje aqui para nós que para o Senhor tudo é possível. O Senhor pode libertar, o Senhor pode trazer para perto de Ti, o Senhor pode dar caminhos de perfeição, caminhos melhores, caminhos de vida e repreender todo caminho de morte, todo caminho de destruição, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro pedindo por essas vidas, Pai, por alguém que sofreu um acidente, que está hospitalizado, Pai, ajuda na recuperação agora, em nome de Jesus. Alguém que está internado, alguém que está em sofrimento. Eu peço, Senhor, por alguém que ficou viúvo, viúva, que está órfão, Pai, de mãe, de pai. Famílias destruídas, Senhor, por alguma perda, Pai. Nós não entendemos todas as coisas dessa vida, Senhor, mas sabemos que o Senhor sabe de tudo. E quando nós nos aproximamos do Senhor, o Senhor pode falar ao nosso coração coisas que o entendimento humano realmente não tem compreensão. Mas o Senhor pode dar consolo e conforto para os corações abatidos, para os corações que estão em luto. Em nome de Jesus, Deus, guarda cada um, Pai. Protege, livra do mal, livra, Senhor, do perigo, do acidente, livra, Senhor, das pessoas más intencionadas. Em nome de Jesus, meu Deus, eu oro agora por cada pessoa que está comigo e eu oro, Senhor, te agradecendo, te entregando esta oração, finalizando com meu coração em paz, porque eu sei, Senhor, que todas as coisas não dependem de nós, mas sim do Senhor, que pode tudo, é poderoso e grande em tudo, em toda a tua obra. Obrigada, em nome de Jesus e amém. Obrigada, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Obrigada por ter estado comigo até aqui. Se de alguma maneira essa mensagem, essa oração te ajudou, peço que você deixe um like aqui, você compartilhe, apoie, que você vai estar me dizendo se eu devo continuar essa obra. Amém? Muito obrigada e um abraço. Até o próximo.